Oi, eu sou o Dario e eu tenho um ponto sobre Casas Estranhas, do escritor japonês Uketsu. Esses dias eu estava navegando, na seção de suspense sobrenatural na Amazon, quando eu vi que esse livro aqui estava entre os mais bem avaliados, e também entre os mais vendidos. Aí eu fiquei bem curioso, porque eu sou muito fã de histórias de terror japonesas, então eu corri e coloquei esse livro no meu carrinho. Mas como eu estou numa fase de comprar livros, de uma forma mais consciente, e que eu realmente vou ler quando eu comprar, então primeiro eu fui ler a amostra do capítulo que estava disponível para ver se realmente o livro ele, ia me agradar e que despertasse realmente meu interesse. Só que esse livro ele me conquistou logo na primeira página, isso porque o autor ele nos apresenta essa planta dessa casa, e ele pergunta o que a gente consegue ver de anormal nela. E então isso foi bem instigante e quando eu me dei conta eu já estava há vários minutos, quebrando a cabeça, tentando encontrar algum defeito, na planta da casa, mas eu não descobri nenhum e eu continuei lendo o capítulo, e o capítulo terminou e eu queria saber mais qual que era o grande mistério dessa casa e eu acabei comprando o livro. Como eu não conhecia, o escritor, eu fui atrás para ver quem que ele era. O Ketsu, ele usa um pseudônimo, e tanto o nome dele quanto a sua identidade é desconhecido, porque ele sempre aparece de máscara e com uma roupa preta de malha. E além de escritor, ele é um youtuber e os vídeos dele, eles são bem bizarrinhos, até parecem saídos direto da Deep Web, então isso só serviu, para aumentar mais ainda a minha expectativa em relação a esse livro. E é aquele velho ditado, a expectativa é a mãe da frustração. Assim, o livro não é todo ruim, mas tem algumas coisinhas que me incomodaram um pouco. Tá, mas qual que é a história então de Casas Estranhas? Já tirando o elefante da sala, esse livro não é de suspense sobrenatural, ele estava ali classificado de uma forma talvez incorreta, porque na verdade nós temos aqui uma história de detetive, baseada em uma tradição familiar bizarra. A história se passa em 2019 e ela é narrada em primeira pessoa por um escritor freelancer especializado em ocultismo. Então ele vai nos contar que um ex-colega de trabalho chamado Yanaoka entrou em contato com ele. O Yanaoka ele vai ter o primeiro filho, então ele e a esposa eles estão querendo comprar uma casa nova. Então eles encontraram uma casa em Tóquio, no Japão, que à primeira vista parece perfeita. A casa é bonita, é nova, ela é grande, fica num bairro bem tranquilo, bem arborizado e fica só a 10 minutos da estação de trem. Só que um detalhe curioso chamou a atenção do casal. Tem um espaço misterioso localizado entre a sala e a cozinha. E esse espaço só é possível vê-lo pela planta da casa, porque quem entra na casa não consegue ver esse cômodo. E aqui, contrariando aquele velho clichê da família que ignora todos os sinais de alerta e de perigo e sempre se muda para uma casa que vai oferecer risco a eles, aqui não, aqui o casal foi mais esperto e antes de fechar a compra, eles então procuraram a ajuda de um especialista para poder entender o que está se passando naquela casa. Aí o escritor, por sua vez, ele entra em contato com um amigo que é arquiteto chamado Kurihara e os dois então eles vão começar a analisar a planta da casa para tentar entender a lógica por trás do projeto arquitetônico da casa. Só que essa análise ela vai revelar que aquele espaço secreto é apenas a ponta de um iceberg de um mistério muito maior, já que a casa ela esconde outros segredos, como portas duplas que não fazem o menor sentido, cômodos que foram projetados desafiando a lógica, possivelmente a casa tem passagens secretas, e também tem um quarto de criança que não tem janela e que parece mais um cativeiro. E além de tudo isso, ainda tem o desaparecimento misterioso dos antigos moradores dessa casa. Eu dou para Casas Estranhas 3 estrelas, porque assim, eu achei as coisas um tanto quanto rasas, os personagens não têm nenhum desenvolvimento, tem muita conveniência de enredo, os personagens levantam uma teoria mais maluca que a outra e eles sempre acertam. Se essa teoria ela fosse embasada realmente em fatos, tudo bem, eu concordaria, mas não, aqui eles tiram a teoria do... E é isso mesmo, e eles acertam. E fora que as soluções, elas caem do céu. É praticamente um deus ex machina. Da metade pro final, a história decai bastante. Até parece que eu tô lendo um resumo, parece que a história não tá tão desenvolvida, sabe?
e o texto, assim, ele fica super corrido, fica muito expositivo e o final até parece um tanto quanto preguiçoso. Assim, um ponto positivo é que durante a leitura, né, sempre que algum personagem ele for citar a planta da casa, a planta ela aparece ao longo do texto. Então você não precisa ficar voltando páginas, né, para analisar a planta enquanto o personagem está falando sobre ela. É um livro ok, é uma leitura rápida, eu li ele em acho que umas 2 horas. E é bom para quem está tentando, talvez, uma leitura mais rápida e também, talvez, para tentar sair de uma ressaca literária. Bom, então a partir de agora eu vou começar a dar os spoilers, né? Eu vou falar qual que é o grande mistério dessa casa e também como que esse livro termina. Então, já tô avisando. Analisando a planta da casa, o Kurihara, né, o arquiteto, ele chega à conclusão de que aquela casa ela foi construída para que assassinatos fossem cometidos dentro dela e que também, possivelmente, a pessoa que cometia esses assassinatos era o filho do casal, já que as passagens secretas que tinham na casa, né, elas eram muito pequenas e somente uma criança poderia passar por elas. O escritor, ele liga para o casal, né, para informar o que ele descobriu sobre essa casa, mas ele resolve esconder, né, essa teoria maluca de que a casa foi construída para que assassinatos fossem cometidos dentro dela. Ele só vai dizer que além daquele espaço secreto que tem na casa, também o quarto da criança não tem janela. Então, assim, a casa não é muito recomendada, né? Porque, assim, que pais vão querer criar seu filho em um quarto sem janela, sem luz do sol, né? Um quarto que parece mais um cativeiro do que qualquer outra coisa. Mas o casal informa que eles já tinham até mesmo desistido da compra, porque eles tinham visto no jornal uma matéria informando que ali na região, um corpo de um homem foi encontrado esquartejado e sem a mão esquerda, né? Então guardem essa informação sobre a mão esquerda. O autor então fica meio que com cara de palhaço, né? Porque então todo o trabalho dele não deu em nada. Mas o tempo passa e ele continua com a história dessa casa na cabeça. Então um dia ele conta pro editor dele, né, essa história. O editor gosta da história e pede para o escritor publicar um artigo sobre essa casa, né, apenas ocultando o endereço dela e também o nome das pessoas envolvidas. Alguns dias depois desse artigo ter sido publicado, uma mulher misteriosa chamada Miyai entra em contato com o escritor e ela fala que ela conhece uma outra casa muito parecida com a casa do artigo e ela pede para marcar um encontro com ele. E o escritor, ele aceita, né, esse encontro. O escritor pergunta qual era o real interesse dela em relação à história dessa casa, e ela diz, então, que era esposa do homem que tinha sido encontrado esquartejado sem a mão esquerda, e que ela estava investigando, né, o que aconteceu com ele. Então, durante a investigação, né, ela tinha descoberto que os antigos donos da casa de Tóquio também eram donos de uma casa que ficava em Saitama. Saitama fica perto de Tóquio. E que ela tinha então conseguido a planta dessa casa de Saitama. E ela entrega a planta para o escritor. O escritor, vendo que havia uma possível conexão entre as casas, ele então chama de novo o Kurihara para os dois juntos, né, começarem também a analisar a planta dessa casa. E aí, durante a análise, o escritor, né, e o arquiteto, eles começam a perceber que a Miyai, ela está escondendo algum segredo, ela não falou toda a verdade, então o escritor resolve confrontar ela e perguntar o que ela está escondendo. E aí a Miyai, ela vai então revelar que ela não era esposa do homem que foi encontrado esquartejado, e sim, ela era irmã da antiga dona das casas estranhas, né, tanto a casa de Tóquio quanto a casa de Saitama. E que a irmã dela estava desaparecida, ela perdeu o contato com a irmã e, na verdade, já estava procurando a irmã. E fora isso, a Miyai também estava usando um nome falso. O nome dela real era Yuzuki Katabuchi. A gente então descobre que o autor e o arquiteto eles estavam certos o tempo todo e que realmente as casas foram construídas para que assassinatos fossem cometidos dentro delas. E esses assassinatos, eles faziam parte de um ritual, porque supostamente havia uma maldição sobre a família Katabuchi. Só que para a gente entender sobre essa maldição, né, que caiu sobre essa família, e também esse ritual que eles têm que fazer, nós vamos ter que entender a árvore genealógica da família Katabuchi. Então pega na minha mão e vamos destrinchar essa árvore e também descobrir todos os podres dessa família. Tudo começa há quase 100 anos, né? A família Katabuchi era uma família muito rica, muito próspera, eles tinham muitos negócios, né? Muitos empreendimentos.
e o líder desse clã era o Sr. Kaei Katabushi. O Sr. Kaei, com a sua esposa, ele teve 2 filhos, né? Uma filha chamada Shizuru e um filho chamado Soichiro. Só que o Sr. Kaei teve um caso com uma das empregadas da mansão Katabushi, e com essa empregada ele teve um terceiro filho chamado Seikichi. Então o Seikichi era o filho caçula dessa família. O Sr. Kaei já estava com uma idade bem avançada, né? Então ele já estava preparando ali a sucessão dos negócios da família. Todo mundo achava que o Sr. Kaei ia deixar o controle, né, nas mãos do Seikichi. Porque o Seikichi, ele era muito bom nos negócios e também ele era muito bom em lidar com pessoas. Então ele era o mais indicado. Só que o Sr. Kaei deixou tudo nas mãos do Soichiro. O Soichiro, ele era uma negação, ele era péssimo em tudo que se propunha. Porque o Sr. Kaei, ele achava que ia manchar o nome da família, né, deixando o controle nas mãos de um filho bastardo. Então, o Sr. Kaei, né, ele preferiu deixar a administração dos negócios da família Katabushi nas mãos de um filho legítimo, né, que era o Soichiro. Então, o Seikichi, né, ele ficou muito decepcionado, ele resolveu ir embora e abandonar a família Katabushi. Então, ele forma sua própria família. A família que o Seikichi vai formar, ela vai ser conhecida como ramo secundário da família Katabushi. O Seikichi, ele teve 5 esposas, mas a única esposa que nos importa é a Shizuko, a sua segunda esposa. Guardem essa informação. Além disso, o Sr. Kaei, né, ele percebeu que o Soichiro já tinha chegado na idade adulta e não tinha nenhuma noiva, nenhuma namorada, né, nenhuma pretendente. E o Sr. Kaei ali muito preocupado, né, com a continuação da linhagem da família Katabushi, então ele resolveu preparar um casamento arranjado para o Soichiro. Ele pega e casa o Soichiro com uma das empregadas da mansão Katabushi, com a Ushio. A Ushio, ela já foi uma jovem muito pobre, muito sofrida. Dizem que ela já teve até mesmo que comer grama para matar a fome. Então, quando a Ushio, né, viu que ia se casar com o Soichiro, ela achou que estava ganhando a loteria, né? Tava vivendo ali um conto de fadas. O tempo passou, né, e o casamento ele nunca chegou a ser consumado, se é que vocês me entendem. E fora isso, a Ushio percebeu que o Soichiro, toda noite, né, saía do quarto do casal e sumia pela mansão Katabushi. E um dia, ela farta dessa palhaçada, né, ela resolve então seguir o marido para ver aonde que ele ia. E ela descobre que o Soichiro, ele tinha um caso com a própria irmã. Então aí estava o motivo dele nunca ter tido uma noiva, né, porque o Soichiro e a Shizuru tinham um caso. E além disso, ela ainda ficou grávida do próprio irmão. Isso foi o maior escândalo, né? E o Seikichi, que até então estava afastado da família, ele viu isso uma oportunidade perfeita, né, para ele dar um golpe e finalmente ele assumiu o controle dos negócios da família Katabushi, deixando assim o Soichiro, né, e a família dele na pobreza. A Ushio, vendo que o conto de fadas dela tinha desmoronado e que ela ia voltar a ficar pobre, né, ela enlouquece e ela acaba tirando a própria vida. E nesse processo, ela amputa a mão esquerda. Guardem essa informação. O tempo passa e a Shizuru dá à luz a filhos gêmeos. Um dos filhos se chama Sata e o outro Momota. O problema é que o Momota nasceu sem a mão esquerda, a mesma mão, né, que a Ushio tinha decepado quando ela morreu. E claro, né, que nós sabemos que filhos provenientes de uma relação incestuosa, né, eles são propensos a terem doenças genéticas. Mas como a história se passa há 100 anos, o Soichiro, ele acha que na verdade talvez tenha caído uma maldição sobre a família dele. Surge então uma xamã chamada Hankyu, que diz que o fato do Momota ter nascido sem a mão esquerda, né, era devido a uma maldição que caiu sobre a família Katabushi, devido ao espírito rancoroso da Ushio, né, que não teve descanso depois da morte. Mas essa maldição não se deve ao fato do Soichiro ter traído a Ushio com a própria irmã, mas sim ao fato de que o Seikichi tinha dado um golpe na família e deixado eles na pobreza. Então isso fez com que o espírito da Ushio não tivesse descanso. Então a Hankyu, ela diz que a única forma de quebrar a maldição era eles realizarem um ritual chamado de oferenda memorial da mão esquerda. E em que consistia esse ritual? Bom, basicamente o Momota, o menino que nasceu sem a mão esquerda, ele deveria ser mantido aprisionado em um quarto sem luz do sol e sem janelas, até que ele completasse 10 anos. Então, passado esse tempo, ele e o Asata, né,
O Asata deveria ser então o guardião do Momota e ajudar ele nesse ritual. Os dois tinham que matar os filhos do Sekichi, até que o Momota completasse 13 anos. Então, dos 10 aos 13 anos, né, os dois tinham que matar os próprios primos. E além disso, eles deveriam decepar a mão esquerda do cadáver e colocar essa mão em um altar budista que ficava na propriedade dos Katabushi. Lembra que eu falei que o Sekichi ele teve 5 esposas e que a Shizuko, a segunda esposa, era mais importante? Então, lá vem a bomba. A xamã, na verdade, era uma charlatã. Ela era irmã da Shizuko. As duas, elas tinham bolado um plano para que o filho da Shizuko herdasse todo o patrimônio da família Katabushi. Porque, é claro, né, como o Sekichi ele tinha 5 esposas, ele também tinha muitos filhos. E ela queria eliminar toda a concorrência, né, e deixar o filho dela, apenas ele, como o líder do clã Katabushi. Então a Shizuko ela se aproveitou, né, da coincidência de que o Momota tinha nascido sem a mão esquerda, né, a mesma mão que a Ushio tinha decepado, e ela inventou toda essa história de maldição. No fim, o Asata e o Momota eles morrem ainda jovens, né, de causas que não são explicadas no livro, e o Soichiro e a irmã dele eles têm um terceiro filho, o Shigeharu. O Shigeharu ele se casa com a Fumino e também tem 2 filhos. Uma filha chamada Misaki e um filho que eu vou chamar de Senhor Katabushi porque o nome dele não é revelado no livro. A Misaki, ela se casa com o Kimihiko, né? O Kimihiko morre ainda jovem de uma doença, mas ele tem 2 filhos com ela, o Io-chan e o Momoya. E aqui, depois de 80 anos, a maldição supostamente volta, porque o Momoya ele também nasceu sem a mão esquerda. Já o Sr. Katabushi, ele se casa com a Yoshi e com ela ele tem 2 filhas, a Ayano, que vai ser a dona das casas estranhas, né, nesse livro, e a segunda filha, a Yuzuki. A Yuzuki, né, é aquela mulher misteriosa que entrou em contato com o escritor. E aqui nós também vamos ter um problema, porque enquanto o Sr. Katabushi ele pertence ao ramo principal da família Katabushi, a Yoshi ela descobre que ela é descendente do Sekichi, ou seja, ela faz parte do ramo secundário da família Katabushi. E o que isso significa? Como nessa geração o Momoya nasceu sem a mão esquerda, tanto ela quanto as filhas estão marcadas para morrer, né? Elas vão participar desse ritual como vítimas. O Sr. Katabushi, ele tenta impedir esse ritual, né, e ele acaba matando o Io-chan, né? O Io-chan, então, era o guardião do Momoya. O Sr. Shigeharu, né, então, ele pressiona o casal para que eles entreguem a Ayano, né, para ela, então, assumir o lugar do Io-chan como guardião do Momoya. A família, ela reluta um pouco, mas eles não têm o que fazer, porque o Sr. Shigeharu é um homem muito perigoso, né? E ele acaba conseguindo isso. O Sr. Katabushi, né, com remorso por ter matado o Io-chan, uma criança inocente, né? Ele acaba tirando a própria vida. E nesse meio tempo, a Ayano vai morar na casa do avô, né? Para ser treinada e aprender mais sobre esse ritual que futuramente ela vai ter que realizar. Na escola, ela conhece o Keita, né? E acaba se casando com ele, e futuramente os dois vão ter um filho chamado Hirota. O Keita, então, ele entra para a família, né, aprende sobre os assassinatos e sobre essa maldição, e ele decide de uma vez por todas que essa loucura tem que acabar, né? Porque ele sabe que não tem maldição nenhuma. Na verdade, é uma questão genética, porque a família provém de uma linhagem incestuosa. Depois de casados, né, então ele, a Ayano e o Momoya, que eles passam a cuidar como se fosse um filho, eles saem da casa do Sr. Shigeharu e vão morar em Saitama. O Sr. Shigeharu, ele concorda com essa mudança, né, desde que eles sigam as regras da família, né? Então, eles constroem uma casa seguindo o projeto arquitetônico da família Katabushi. Então, a gente descobre que a casa é construída com cômodos estranhos, não só para facilitar, né, os assassinatos, né, dessas pessoas que eles têm que matar, mas também para desovar o próprio corpo. E eles também recebem uma lista, né, com todos os nomes e endereços dos descendentes do Sekichi ainda vivos, né? Então, quando o Momoya completar 10 anos, eles vão escolher ali as vítimas, né, e realizar o ritual.
E também, além disso, como se não fosse o bastante, o Sr. Shigeharu manda o Kyotsugu, né, que é um parente também da família Katabushi, para ele servir como uma espécie de informante para o Sr. Shigeharu e também para ficar pressionando, né, o Keita e a Ayano para eles fazerem o ritual na data certa. Finalmente, o Momoya ele completa 10 anos, né? Então o Keita bola um plano, né? Assim, por uma conveniência absurda de enredo, né? Uma solução que caiu do céu, ele consegue encontrar um cadáver, né, de um homem que morreu de causas naturais. E ele pega esse cadáver, ele esquarteja, né, decepa a mão esquerda e envia para o Sr. Katabushi, falando que eles tinham então matado um dos descendentes do Sekichi, né? E no início o plano dá certo. Então a gente vê que aquele homem que foi encontrado esquartejado lá no início do livro, né, perto daquela casa de Tóquio, foi esse homem, né, que o Keita encontrou e enterrou perto daquela casa. Passa um tempo, né, o Keita, a Ayano e o Momoya, eles se mudam para Tóquio e constroem a segunda casa, que é a casa que aparece também no começo do livro, que é aquele casal que estava querendo comprar. E nisso a Ayano tem um filho, né, o Hirota. Nesse meio tempo também o Sr. Shigeharu descobre que aquela mão não pertencia a um dos descendentes do Sekichi, que ele tinha sido enganado, né? Então ele manda o Kyotsugu, né, pressionar o casal para eles entregarem o Momoya para ele, né, porque ele mesmo vai fazer o Momoya cometer esses assassinatos. O Keita, ele não vê outra opção, né, para impedir que o Momoya tenha um destino tão sombrio, né, e também querendo que a criança tenha uma vida livre e tranquila. Então ele acaba matando o Kyotsugu, né, e também ele mata o Sr. Shigeharu. E depois disso a família foge, né, e abandona aquela casa de Tóquio. Por isso que a família tinha desaparecido misteriosamente, porque na verdade eles tinham fugido da casa e a casa ficou abandonada. Então a história termina com a Ayano finalmente reencontrando a Yuzuki e a senhora Yoshi, então, ela passa a morar com a Ayano, né, e com os dois netos, o Momoya, né, e também com o Hirota. E enquanto isso, o Keita ele segue preso, aguardando o julgamento. E esse é o fim de Casas Estranhas. Então é isso, esse foi o vídeo sobre Casas Estranhas e eu fico por aqui. Mas esse não é o ponto final. Até a próxima. Tchau, tchau.